Mais informações sobre o passado de Samura e Iori, as manipulações de Iura e o segredo revelado dos portadores? Tudo isso e mais em Kagurabashi, depois da abertura. Nerd Clover. Bem, galera, vamos falar agora desse capítulo 73 Kagura, que, primeiro, ele começa com duas páginas interessantes. Uma é uma página colorida, que foi de uma competição que você mandava o seu desenho e o seu personagem, você criava um personagem, ele é retalhado pelo Shihiro. E olha, era uma competição, obviamente, só lá no Japão, mas eu fiquei decepcionado, porque esses designs eu gostei muito. Tem um cara ali que usa uma espada com perna de pau, com uma prótese. Eu queria ver isso na história, eu achei muito legal. Outra página do Samura envolto nas suas penas, com a Iori no centro. E é uma página bem interessante pelo contexto desse capítulo. Tá, nesse capítulo, ele é focado ainda no flashback da Yuri. Recebemos mais detalhes sobre esse período da vida dela. Então, a Yuri tá jogando isso fora e vê que jogaram isso na casa dela. Isso vai ser algo importante. Mas também é comentado que ela vai começar a escola agora. Já tá para começar as aulas dela. O que é um ponto bem importante. E quando a Yuri chega em casa para conversar com o pai, eles estão cozinhando, mostrando que ela já criou o hábito de viver com o pai e cozinhar com ele. Até cozinhar de olhos fechados a menina tá fazendo. Como o Samurai deixou isso acontecer, a gente sabe que lutar com os olhos fechados já é uma coisa meio, vamos dizer, meio questionável. Mas cozinhar também, mas é a Kyori cabeçadora, então ela fazer isso, sinceramente, eu não estou surpreso. Mas aprendemos algumas coisas interessantes sobre como está a situação. Primeiro, mesmo a esposa do ex-esposa do Samura tendo falecido, ele conversa com o quadro dela sobre a situação, sobre como está a Yori, sobre como está a vida. Mesmo a Yori não tendo o sobrenome do pai, o Samura, em vez de mudar o sobrenome dela para Samura, não, para Samura mesmo, ela ficou com o mesmo sobrenome, mas ela ainda é conhecida como filha de Seiichi Samura e desse peso. Então isso pode vir a ser uma consequência grande para ela. E realmente a gente viu nesse capítulo enquanto eles estão cozinhando aí, ele vai contando umas histórias de como foi, que foi legal o dia dela, o Samura repara, peraí, você tá com um galo. E a Yori brigou na escola porque chamaram o pai dela de assassino. E é aí que começa o caos. O Samura vê isso e ele já começa a sentir algo, que algo vai estar estranho. E quando ele vai se desculpar com os anos que é pai do garoto, ele já age estranho, já tem gente olhando feio pro Samura e que as coisas vão ficar pior. Porque quando eles voltam pra casa, tem mais bicho na frente do portão deles, do muro deles. E o Samura escuta dois moleques, enquanto a Yori tá indo lavar o muro, que ainda bem que ele não consegue, ele não pode ver, ele vai questionar os dois moleques sobre isso. E a gente sabe que, descobre que tem mais gente jogando isso no portão deles, no muro deles, e que a informação vazou. De algum jeito, a informação vazou. Eles sabem sobre a verdade, o Samura já estava prevendo isso. E como foi? Foi o Uruha, nós vemos ele aqui. Nós vemos que ele forjou uma foto da reunião de paz e mandou alguns documentos para a cidade, para espalhar essa fofoca. Claro, o Kamunabi tinha apagado tudo, mas o que o Uruha queria era disseminar essa semente de dúvida, esse caos para forçar o Samura a participar do plano. Ele está fazendo o Samura ir para o plano bem contra a vontade, ao ponto que ele começou isso 6 meses atrás, que é o tempo que a Yori foi para a escola. O cara é um filho da puta, um desgraçado, e ainda eu adorei isso, porque isso tira aquela imagem de bonzinho que alguém possa ter por causa do capítulo anterior e mostra que os caras estão dispostos a tudo, até destruir a vida de uma criança que não tem nada a ver com a história, para conseguir os seus próprios objetivos. Então, o Richaco não é pra gente sentir pena deles quando eles morrerem, porque eles com certeza vão morrer uma hora. É pra gente ficar feliz e lembrar, esses caras são arrombados, eles não vão parar até os planos dele estarem completos. E lembra, o Ruha disse que queria usar a Magatsuma. Pra que ele quer usar? Se o plano fosse só matar o Keisei, beleza, mas por que ele quer usar aquela espada? Ele com certeza vai querer destruir o Japão depois disso. Então, pô, vamos nessa. Nada de gente bonzinha aqui não. E
E o Samura percebe isso da ligação do tempo e fica martelando isso na cabeça dele. E o pessoal, mesmo aqueles que sabem a verdade, não vão querer lutar com o Samura por ser um espadachim dos que eram portadores de espada mágica. Então, esse causa, essa briga, era o que o Yoroha queria e essa é a justa que ele queria botar o Samura. O que já é um baque no psicológico dele, porque mexeu com a filha dele. E nós vemos a perspectiva da Iori, que, cara, ela sofre na escola. Ela sofre. Ela mesmo diz que mentiu pro pai dizendo que todo mundo gostava dela, perguntava dela. Não, todo mundo fazia bullying com ela. Até o professor dizia, você é a filha de um assassino, é violenta, então deve ser o seu sangue. Julgando, tacando coisas nela. Ela fez isso para poder viver com o pai. Porque mesmo ela escutando da mãe que o Sam era um traste, mas também escutava que ele foi um herói, a Yori gosta do pai, quer ficar do lado dele. Mas se ela sofrer, se o pai dela ver que ela está sofrendo por causa dele, vai querer se afastar dela. O que não é não deixa de ser uma verdade. O Samura se afastou da Yori para proteger ela. Isso bota em uma discussão grande sobre a paternidade do Samura. É ou não um bom pai? Ora, considerando outros pais de anime, o Samura tá muito bom. Já que, vamos pensar, o Samura é um homem traumatizado que saiu de uma guerra, ele teve que assumir a responsabilidade da filha. Quando a mãe tava morrendo, teve que cuidar dela e viu a filha sofrendo por causa de ser filha dele. Então, é uma discussão que deve se botar as duas medidas nessa ótica já para discutir. Tá, o Samura é ou não um bom pai? Pelo menos ele tá melhor que muito pai de anime aí, hein? O Samura vai visitar a Yuri que ela tá dormindo, ele começa a imaginar ela tendo dado uma de Saori. Quem conhece aquele jogo da Mônica, que eu esqueci, Doki Doki, sabe do que eu tô falando. Então foi bem pesado isso. E cara, olha esse ponto que leva a discussão que foi agora. O Samura imaginou a filha dele fazendo isso. E, cara, ele fica transtornado. Ele fica abalado. Porque, cara, não é uma imagem que nenhum pai que se preste, um bom pai, quer ver. Ele só se acalma porque escuta a Yori solçando os batimentos dela. Ele escuta ela fazendo som. E sabe que ela tá bem. Mas tudo que é bom dura pouco. E depois de um ano vivendo juntos, a guarda da Yori foi tirada do Samura e foi passar para a irmã mais nova da ex-esposa dele. E aquele tempo de pai e filha se acabou. Então passamos para aquele flashback do Chihiro aprendendo esgrima. E vemos que enquanto o Chihiro estava ali aprendendo, o Samura informou as coisas para o Shiba. O Shiba já tinha sido informado sobre a profecia do Kodoko, da maldição. E o Samura pede, Shiba, eu deixo Kunishige nas suas mãos. E cara, vamos conversar aqui um pouquinho. O quão isso torna mais pesado e triste o fato do Shiba de não ter conseguido salvar o Kunishige e o lance da suposta traição do Samura pro Shiba, que essa história a gente não tá sabendo. Quer dizer, a gente tá sabendo dela, os personagens não. Cara, o Shiba deve carregar um peso extremamente grande, sufocante. Ele pode não mostrar. Mas quando o autor começar a abordar esses pontos no Shiba, cara, o peso e a culpa que ele sente por causa de não... O peso que ele carrega por não conseguir salvar o Kunishige é muito grande e sufocante. O autor tem que trabalhar isso e tem que ser bastante capítulo para desenvolver isso, porque não é uma coisa fácil de se superar ou de se lidar. E, bem, depois que o Samura tá em casa, ele liga pro Oroha, aceitando, e isso foi logo após o Kunishige morrer. Então, a morte do Kunishige, cara, ela aconteceu depois da ida da Yori. Então isso é uma carga pesadíssima pro Samura. Meus amigos, que caramba. Cara, eu só digo, coitado do Samura, não merecer isso. E Oroha, filho da puta! Mas vamos esperar para o próximo capítulo para ver o que acontece. Bem, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Até mais!